Sejam todos bem-vindos a mais um podcast Gestão em Pauta. Um podcast sem mimimi, sem tecnicês, para você que gosta de um conteúdo mão na massa, direto ao ponto, com uma galera top. Para quem não me conhece, meu nome é Washington Ribeiro. Durante esses 15 anos da minha empresa, já ajudei mais de 500 empresários com muito conhecimento, com muito mão na massa, e resolvi criar um canal de podcast para trazer pessoas que eu admiro, pessoas que são influentes, pessoas que possam contribuir com muito conhecimento. E hoje nós estamos gravando aqui com duas pessoas que eu admiro muito. Já vou falar o nome delas para vocês. Que estão aqui por um evento muito especial. Em abril desse ano, recebi o convite da editora Oura para poder coordenar um livro que falasse sobre pessoas e negócios. Isso mesmo, um tema que eu admiro, um tema que eu domino, mas quando eu recebi esse convite, a primeira coisa que veio em mente é: bom, quem agora eu vou chamar para participar comigo desse projeto? Liguei para algumas pessoas, mandei mensagem de áudio e, enfim, 15 pessoas aceitaram o convite de participar de um livro que em breve será lançado. Esse livro, o tema é Gestão com Propósito. E nesse livro, ele é um livro completo, porque ele vai atingir todas as áreas que uma empresa precisa. Finanças, tecnologia, inteligência artificial, comercial, enfim, tudo que um empreendedor precisa. E quando eu fiz esse convite, eu deixei claro para os coautores, nós temos que gravar conteúdos para que as pessoas conheçam vocês, conheçam a história de vocês, para que no dia dos autógrafos vocês possam ser familiarizados com essas pessoas. E hoje aqui, esses dois coautores, esses dois convidados, que eu já admirava há muito tempo, vão poder falar um pouquinho mais sobre a experiência da coautoria, como está sendo escrever um capítulo, como está sendo reviver a história deles. São histórias maravilhosas. Antes de eu apresentar, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos. Primeiramente, agradeço a Deus por abençoar a minha vida, ajudando, conectar com pessoas como esses dois que estão aqui. Agradecer ao meu time da NewFlight, que tem me ajudado nas empresas. Agradecer o pessoal do Connect Studio, onde a gente está gravando aqui, mais uma vez, um estúdio maravilhoso, refrigerado, um áudio bom, um vídeo bom, super recomendo vocês. A vocês coautores aí, que aceitaram esse convite, que já gravaram comigo aqui, e os que irão gravar ainda. Bom, sem mais delongas, já vou apresentar esses dois coautores, que nos bastidores a gente já deu bastante risada aqui, falamos sobre as histórias, e é muito legal trazer pessoas que têm muita história para compartilhar. Pegue papel e caneta, porque hoje tem muita coisa para a gente falar aqui. Esse primeiro coautor que eu vou apresentar para vocês, eu conheci ele através de uma conexão de network, e comecei a seguir todo o conteúdo que ele produz, e quando eu pensei no livro, eu falei, ele tem que estar dentro, porque o tema que ele é especialista faz todo sentido, é um tema que está super, todo mundo falando, mas que muitas vezes as pessoas não têm um conhecimento mais prático. O nome dele é Álfero Mendes Neto. Falei certo? Sim. Olha só, licenciado em Geografia e Filosofia pela PUC Campinas, pós-graduado em Ciências Sociais, Comunicação e Tecnologia na Educação, MBA em IA para negócios e pós-graduando em IA para educadores. Olha só o currículo desse cara. Professor há 30 anos, já admiro ele porque admiro todos os professores. Fundador da Docência e Tecnologia, empresa que capacita profissionais no uso ético e prático da inteligência artificial. Netão, gratidão por estar aqui hoje. Eu que agradeço, acho, pela presença, agradeço por estar aqui com você, com o Rodrigo. Acredito que o nosso bate-papo vai ser muito válido e teremos aí muitas ideias para trocarmos. Legal. A outra pessoa que está aqui, tive uma conversa com ele há algum tempo, ele disse que, eu nem sabia dessa história, que ele se conectou comigo, uma das primeiras pessoas que ele se conectou quando veio para Campinas, foi comigo, então assim, já fiquei muito feliz, admiro o trabalho dele. Quem é esse cara que está aqui hoje? Rodrigo Bernardi, olha só, natural de Anchieta, Santa Catarina, carreira construída entre Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Gestor comercial com especializações em marketing de serviços, relacionamento e consultoria empresarial. Mais de 20 anos atuando em tecnologia e vendas de software. Gerente da Alter Data Software Campinas e cofundador da HubTech 360, ajudando empresas a integrarem tecnologias e estratégia. Rodrigo, gratidão por estar aqui nesse podcast. Washington, muito obrigado. Eu que agradeço de coração. É sensacional estar aqui com vocês, com meu companheiro Álfero Neto também. Muito bom, tá? Perfeito, maravilha. Legal. Então vocês viram que hoje o episódio vai estar assim, fervilhando. Eu tenho muitas coisas para perguntar sobre tecnologia, sobre IA. Né? Muita gente tem receio da inteligência artificial,
E o Neto aqui e o Rodrigo vão poder falar sobre tecnologia para você que gosta de um conteúdo mão na massa, porque esses dois aqui é mão na massa, entendeu? E sem mimimi também. Só que quando a gente fala de empresários de sucesso, pessoas que realmente são referência, eu sempre costumo introduzir o nosso podcast falando sobre a pessoa física. Essas pessoas existem, têm uma vida fora da empresa, e eu gostaria de conhecer um pouco mais. Quem é o Neto e quem é o Rodrigo, para que eu possa entender como foi a jornada deles, até para espelhar você aí que está buscando referências com pessoas como eles. Para a gente começar esse bate-papo, Rodrigo e Netão, quem são vocês fora do ambiente profissional? Quem é o Neto e quem é o Rodrigo? Quem é o Neto? Né? Eu moro em Campinas, né? Cheguei em Campinas em 1987. Eu sou mineiro de uma cidade pequena chamada Sacramento, perto de Uberaba, né? É uma cidade que a economia é baseada na produção agrícola, né? Um dos maiores municípios em termos territoriais do estado de Minas, mas a cidade é pequena. Na época, quando eu saí de lá, era em torno aí de 7, 8 mil habitantes. Hoje está mais de 25 mil habitantes. Vim para cá em 87 para poder fazer faculdade, na época faculdade de filosofia, e depois acabei entrando, né, me tornando, né, professor da rede pública e depois em seguida a rede privada. Construí uma carreira, né, de 30 anos aí como professor. Grande parte dessa vida profissional foi nas escolas privadas e acabei me especializando, né, por gosto, né, e por identificar muito, né, com tecnologia em inteligência artificial. Legal. Mas usei muito, né, inteligência, as tecnologias, as ferramentas de tecnologia e agora as ferramentas de inteligência artificial, né, no meu trabalho, né? Gosto muito de jogar futebol, apesar de estar parado já um tempinho. Gosto de estar com pessoas, com amigos, fazer um churrasco no final de semana. Boa. Né? Então, e também, né, quando é possível, né, pedalar um pouquinho, não como atleta, né, mas como aquele que gosta de curtir o dia a dia. Né? Legal. A gente até brincou aqui que nós participamos de um grupo de network de Sumaré da Associação Comercial, que é o Ion. E nesse grupo tem, acho que, muitos ciclistas lá. O Neto, o Rodrigo, o Fernando. E acho que o meu amigo Rodrigo aqui também, né, Rodrigo? Quem é você fora da empresa? É verdade, é verdade. Eu também gosto de pedalar, né? Gosto não profissionalmente como alguns do grupo, né? Sim, os velhos são atletas, né? Para curtir. Mas, assim, como você mesmo falou, né? Nascido em Santa Catarina, cidadezinha pequenininha lá. E depois andei um bocado de lugar no Brasil, acompanhando minha mãe. Minha mãe é contadora, aposentada já e especializada em contabilidade de cooperativas, né? Então, ela começou no Mato Grosso, e de lá, contabilidade de cooperativas, eu acompanhei ela. E depois fui sozinho também, rodei esse Brasil. E estava morando em Campos, no Rio de Janeiro. 20 anos morando lá, casei lá, minha filha nasceu lá. Legal. Tudo estabelecido, tudo bonitinho. Recebi uma missão de vir para gerenciar a filial da Alterdata em Campinas. Olha só. Né? Não imaginava mudando de cidade, saindo lá do Rio, vir para São Paulo. Nunca imaginei isso na minha vida. Mas eu vim para cá e acabei me apaixonando por esse lugar. Gostei muito daqui da região de Campinas, né? Toda essa região metropolitana, toda essa pulsação, né? As empresas, né? Então isso me chamou muita atenção. Minha esposa comprou a ideia também e aceitei o desafio. Então, assim, Rodrigo, gosto de pedalar, gosto de jogar um futebol, voltei a jogar um futebolzinho, mas só de leve, né? Gosto muito de ficar em casa, gosto muito de estar com a família, né? Sou bem caseiro, gosto muito de churrasquinho, como o Álvaro falou, também adoro fazer um churrasquinho, né? E é isso, e ajudar pessoas, e me envolver com projetos, né? Eu sempre trabalhei com treinamento com pessoas, né? Então sempre fui assim. Mesmo agora que eu estou em vendas, né? Já fiz uma virada, né, para vendas, vim da parte técnica, né? Mas sempre envolvido com pessoas, sempre envolvido em levar soluções, sempre envolvido em satisfação da pessoa. Isso sempre sempre foi um propósito meu, né? De agradar, de fazer o bem, de sentir que a pessoa ficou satisfeita com aquilo que eu forneci para ela. Então, esse é o Rodrigo, né? Um cara tranquilo e que está agora aqui em Campinas já há 4 anos, gostando demais daqui, tá? Essa região aqui é muito, muito boa mesmo. Que legal, legal.
E a gente se conheceu em eventos, né? Eu e o Rodrigo. É bem A gente lembrado. tá, nesse meio contábil, a gente tá bem. A gente participou de vários encontros. E uma das palestras que eu estava, o Rodrigo foi lá, a gente conversou e a gente trocamos já clientes, já eu Isso é tive verdade. indicação. Isso é uma, eu até, né, assim, considero demais essa situação, porque quando eu cheguei em Campinas, né, eu logo cheguei e procurei algumas entidades, né, para poder me conectar, né, na parte contábil principalmente, que é uma área que a gente atua muito, né, e eu vi que tinha um evento lá no Sescom, Exato. e eu fui lá. Eu não lembro exatamente qual era o tema, mas você era o palestrante. E eu cheguei, me apresentei para você, você me recebeu, conversou comigo, me convidou para a gente conversar, me indicou o cliente, Exato. né? Então a gente iniciou lá atrás, assim, sem uma coisa que foi aleatória, vamos dizer, né? Então agradeço, inclusive, por esse acolhimento. Isso foi uma das coisas que me fez também gostar, né? Eu já ouvi alguns lugares aqui em Campinas, o pessoal de Campinas é assim, o pessoal de Campinas. Cara, eu não vi nada disso. Em todos os locais que eu fui, que eu já participei, eu nunca vi nada de algum bloqueio, algum receio. Sim. Todo mundo muito... Pessoal acolhedor, né? Isso. E a primeira impressão, que foi esse contato que eu tive com você, realmente me deixou mais animado a permanecer. Que legal, fico Beleza? feliz, fico feliz. E o Neto, conhecendo um pouco da sua história aí, do pouco que você já me falou, que você é professora há 3 décadas, cara, eu admiro demais isso. E hoje a gente vai falar bastante de propósito aqui, tá? Que é o tema do livro, né? Gestão com propósito. Todo mundo tem um propósito, né, Tom? Hoje, quando vem a palavra propósito para você, você é uma pessoa sênior, nós somos sêniors, né? Nós somos das gerações mais antigas. Quando tem a palavra propósito, o que vem em sua mente, Neto? Olha, quando você fala em propósito, né, ela não é muito mais do que objetivo. Legal. Né? O propósito está muito relacionado à transformação. Eu penso muito nisso, né? Quando eu falo que eu me tornei professor, não foi uma opção, né? E depois, com o decorrer do tempo, eu fui me apaixonando pela carreira e vi o quanto você poderia fazer diferença na vida das pessoas. Legal. Né, como educador e o compromisso que você tem, a questão ética, moral, né, a questão de você estar ali focado numa preparação de uma aula, de oferecer o melhor, mesmo você tendo consciência que você é limitado, que você não tem todos os conhecimentos, que tem falhas, né, mas você tem ali, né, o propósito. Qual que é o propósito? Transformar pessoas. Bacana. E isso traz uma realização muito grande, porque depois, né, mesmo que você ainda não lembre dos alunos, né, que passaram por você depois de tanto tempo, né, mas eles guardam, né, e eles te chamam pelo nome, né, e falam, olha, aquilo foi significativo, aquilo me acordou para tal coisa, né, então isso acaba enriquecendo a história e faz com que a gente tenha sempre em mente essa motivação, que juntamente com essa intenção de transformar, a gente pode dizer que chamar esse processo de propósito, que não é só objetivo, não é só chegar na sala de aula para dar uma aula e transmitir um conteúdo, mas é muito mais, é você se relacionar com pessoas, se comprometer com pessoas, você está envolvido na história das pessoas, então isso traz um comprometimento muito grande, né? E até mesmo aí já entra a questão da inteligência artificial, né, que eu vejo hoje as pessoas, né, muito equivocadas com o que é inteligência artificial, como usar inteligência artificial, né? Então eles estão pensando que usar inteligência artificial você pode deixar o ser humano de lado, e na verdade não é assim. Então o propósito, Washington, tem um significado forte para mim nesses dois aspectos, né? O primeiro ele traz aquela carga de motivação, estar motivado para algo. Boa. E esse algo que né, transformar pessoas. E aí vem um compromisso ético. Que legal, que legal. O transformar pessoas, para mim, diz tudo. Eu costumo dizer, Neto, que o professor ele tem um papel muito importante na vida das pessoas. E eu sou grato a isso. Sempre que eu vejo um professor que eu tive aula, eu sempre sou agradecido. Inclusive, dando spoiler aqui do meu capítulo, uma das pessoas que eu agradeço são os professores. Porque o aprendizado que a gente tem, né, a gente leva pro resto da vida. E eu adoraria ter uma aula sua, né? Porque eu imagino que deve ser muito legal, né?
Você é uma pessoa calma, tranquila, cara, e os seus alunos acho que foram privilegiados com o seu conhecimento, cara. Não, 30 anos. agradeço, né? Porque, e é assim, sabe? Eu vejo que ensinar não é só simplesmente você transmitir conhecimento. Porque hoje, né, com as tecnologias, né, Rodrigo, isso não é fácil. Né? Mas é muito mais do que isso, né? Você ensina através do exemplo. Né? Você ensina através da sua postura. E isso é significativo, porque eu também tenho comigo, né, hoje como professor, algumas referências de professores que marcaram a minha história. Legal. Né? E que você tem como referência. E às vezes ele nem sabe, eu nunca tive a oportunidade de falar para esse professor, né? O que eu sou, né? E o que eu tento fazer é muito inspirado naquilo que eu vivenciei com ele em sala de aula. Bacana. E ele ensinou, e era um professor de língua portuguesa. Você lembra o nome? Lembro. Já né? para um especial para ele aqui, ó. Direto pra câmera ali, ó. O professor Valmor, né? Ele era também um professor de teatro, né? E aí era interessante, aproveitando, tem um tempinho para a gente falar sobre algumas coisas cômicas, né? A gente fazia muito peça teatrais, né? E ele sempre me deixava em segundo plano, né? E aí que eu tecia, né? Só que eu pensei, poxa, eu tenho que aparecer nessa peça, né? Então eu sempre criava alguma coisa, né? E ele falava, não acredito, mais uma diarreia cerebral. Cara, teve uma vez nós fomos apresentar um teatro, né? Chamava... Deixa eu ver se eu lembro agora, fugiu o nome da peça, mas era assim. Tinha uma cena lá que eu fazia o papel de soldado, aí eu tinha que matar o principal. O coadjuvante? Eu tinha que matar o principal participante, o ator, né? O ator principal. Só que a ideia era que uma ideia ela ressurge em outras pessoas. Essa era a ideia da peça, né? Sim. E porque ele morria ali, mas depois ia ressuscitar na figura de outras pessoas. E eu falei assim, poxa, mas eu tenho que aparecer, né? Porque só ficar como aqui para matar alguém tá muito fácil. Aí o que eu fiz, né? Chegava, a gente matava a pessoa e chorava, porque a gente não estava envolvido naquela situação, né? A gente cumpria um papel. E aí eu coloquei talco, né, no lenço, porque a gente abriu o lenço para chorar, né? E aí, de repente, eu abri lá cheio de talco, bati aquele talco. Cara, aquilo infestou dentro do teatro, aquela névoa, cara. E todo mundo começou a tossir, e tosse. Cara, tivemos que parar a peça. E eu olhava pra ele e falava assim, meu Deus do céu, essa diarreia foi demais. Aí depois disso ele me colocou como contra-regra, cara. Eu não participei. Não entra mais em cena. Mas são histórias, mas marcou, porque era o jeitão dele da aula, era o jeito como pessoa, como ser humano, né? Então isso me inspirou bastante. E marca bastante, né? Que legal. Eu ia perguntar dos perrengues, você já antecipou o seu aí. Rodrigo, e você, propósito? Quando pensa em propósito, o que vem à sua mente, cara? O propósito eu vejo muito como o Neto vê também, né? Eu acho que você fazer algo que sirva de exemplo, e você vê que as pessoas têm você como uma referência. Ter você como uma referência. E hoje em dia, as referências são tão escassas, né? A gente teve várias referências como professor, um chefe que você teve quando você começou a trabalhar, Sim. né? Dentro de casa, a minha mãe, por exemplo, que é uma referência muito grande que eu tenho, né? Então, eu me tornar também essa referência. Meu propósito, eu vejo o propósito como isso, como fazer as coisas para que todo mundo veja você como uma referência boa, né? Pô, né, o fulano, ele faz isso, ele faz aquilo, né? Eu acho que isso, para mim, né, minha visão de propósito é isso, dar o exemplo, dar o bom exemplo, né, e criar e ser uma referência boa. E hoje em dia está muito carente de boas referências, né? Então, eu vejo muito por esse lado, sabe? Do exemplo mesmo. De seu exemplo. E legal que pegar um gancho que você disse, referência, eu vou de encontro com o legado. O fato de nós estarmos nesse livro, a gente vai deixar um legado para as pessoas. Porque vocês estão escrevendo histórias, superação, mão na massa. E o fato de deixar isso para outras pessoas depois seguirem vocês é uma referência muito importante. E quando no meu projeto do livro, eu sempre falo o seguinte: na vida da gente, a gente tem duas fases. E eu queria entender essa fase de vocês. Começou comigo por quem? Por quê, na verdade? E depois por quem?
Por quê? Porque eu queria ser empresário, eu queria fazer um podcast. E hoje é por quem que é minha família. Vocês hoje, vocês estão no por quem ou no porquê? Se por quem são essas pessoas, Neto? Olha, por quem, né? É assim, né? A minha vida profissional, ela foi muito focada, por mais que eu já tenha feito outras coisas paralelas, atuando no magistério, ela foi muito focada em função dos meus alunos, tentando sempre fazer o melhor. Sim. Tanto é que quando foi lançado, né, os recursos digitais, ferramentas digitais, eu tentei levar muito isso para a sala de aula, né, com inteligência artificial, mostrando para eles, né, que é uma coisa que vai ser muito comum na vida dessa garotada. Eles têm que saber trabalhar, né, com essas ferramentas. Inteligência artificial nada mais é do que são ferramentas que auxiliam o nosso trabalho. Então, Sim. na minha vida profissional, por quem eu faço isso, né? Então tem muito essa questão dos meus alunos, né? Na questão pessoal, muito que eu faço é em função da minha família, das pessoas que estão ao meu redor, né? Quando dando a justificativa o porquê disso, né? Eu passei muito tempo no seminário, né? 5 anos dá para ser padre, né? E aí, através de uma crise existencial e culminou junto com a separação dos meus pais, eles eram lá, minha família morava em Minas, eu era o filho mais velho, então eu acabei, né, saindo do seminário e construindo uma vida em Campinas e trouxe a minha família, né? Trouxe minha mãe, meus irmãos. Então muita coisa do que eu fazia estava muito focado, né, na tentativa de oferecer para eles um bem-estar, uma vida, uma qualidade de vida melhor. E depois, né, aí você acaba casando, aí você tem objetivos de vida, aí você tem a esposa, né, que se envolve no processo, e muita coisa do que eu faço está muito envolvido aquilo que nós estamos construindo, né? Agora, o para quê, né? Para que tudo isso, né? Para que a gente faz isso, né? Primeiro, né, que eu penso é tentar mostrar clareza dos processos. Né? Então, quando a gente trabalha um conteúdo em sala de aula, não é simplesmente para você aprender, né? O que você faz com aquilo? Né? Inteligência artificial, né? Quando você ensina, quando você utiliza, para que ela vai, né? O que ela vai facilitar na sua vida? Se a pessoa não muda a sua crença, não vai usar, não vai utilizar, aquilo não vai ter sentido. Então, o primeiro é muito isso, né? A minha família está muito envolvida naquilo que eu faço, né? Naquilo que eu faço, realizo, né? E os meus alunos também. E agora, né, com a docência, né, muito a questão daquele que se serve dos serviços da docência, né? Que legal. Daqui a pouquinho gostaria que você falasse um pouquinho da docência também, até para as pessoas que estão assistindo esse podcast conheçam um pouco mais. Rodrigo, e você? Por quem e por quê? Assim, o início de tudo, né, de profissional, por exemplo, né, veio dos exemplos. Por exemplo, minha mãe, né? Então eu comecei a trabalhar desde cedo, mas não porque eu precisava trabalhar, porque tinha essa questão, via ela trabalhando muito, né? Então eu acabava tendo esse exemplo, né? Então eu comecei a trabalhar como office boy na cooperativa que ela trabalhava, né? Com ela lá e tudo mais, né? Então, inicialmente, assim, o trabalho em si, ele foi algo... Eu sempre trabalhei desde cedo, mas não estudei. Nunca dei muito valor. Terminou o 2º grau e não vou estudar. Eu trabalhava. Então, trabalhava e curtia a vida, vamos dizer assim, né? Sim. E depois, né, com o tempo, mas sempre trabalhei muito, sempre me dediquei muito ao trabalho. E depois, quando eu me casei, né, e aí a gente já começa a pensar nessa estrutura de ir para a família, vou ter um filho, e aí você começa a ter que pensar um pouco mais. Tanto que, no meio desse caminho, quando a nossa filha nasceu, eu fiz a minha primeira transição de carreira. Que eu saí da parte técnica e fui para a parte comercial. Eu decidi que eu queria trabalhar com vendas de software, queria trabalhar com soluções, queria trabalhar com pessoas, queria gerenciar equipes. Entendi. Eu queria isso. Né? Então, durante o processo, acabou de nascer, nossa filha estava nascendo ainda, eu acho. Não tinha nascido ainda. Eu reiniciei uma carreira e investi nessa carreira e
até hoje, né? Eu tô nela. Então, assim, aí estudei, aí eu tive que estudar, eu tive que fazer pós. O que você não estudou lá atrás. Eu estudei lá atrás, mas, né? Estudei depois, percebi que eu precisava ter um propósito ali de vida. Por que eu preciso estudar? Por que eu preciso me preparar? Se eu quero mudar de carreira, por quê? Por quê e por quem? Né? Pela minha família, que eu vou precisar ter uma estrutura para elas, para minha filha que está chegando. Por minha mãe ver o filho dela, né? Pô, né? O que eu ensinei, o que eu dei de exemplo, ele está seguindo. E ela tem um orgulho muito grande. Meus irmãos também que seguiram o mesmo caminho, trabalho, tem família, todo mundo bonitinho, né? Então, assim, o porquê. E aí depois, Rodrigo, você saiu lá de campo, você morava 20 anos num lugar, você trabalhava mais de 10 anos na empresa, você estava estabelecido. Por que mudar para uma outra cidade maior, para um desafio que você não sabia se ia dar certo? Você tinha uma equipe, eu tinha uma equipe lá, por exemplo, que estava comigo lá há mais de 10 anos, a mesma equipe, né? E vim para um lugar que eu não conhecia ninguém. Desafio, hein? Desafio gigante. Para que mudar? Né? Mas é por quê? Pensando no futuro, pensando no por quem, pensando na minha família, na minha esposa, na minha filha. O que minha filha vai ter de benefício morando aqui em Campinas, estudando em Campinas, né? Tendo as oportunidades. Então, é mais ou menos por aí, né? O por quem hoje em dia é pela minha filha, né? Filha. Hoje é por ela que eu e também os exemplos, né? Eu volto nos exemplos, na referência. Exato. Minha filha, eu quero que minha filha veja o pai dela com o cliente do meu pai falou bem dele, falou que ele ajudou em alguma coisa, né? Isso é bom demais, isso não tem preço. As pessoas que trabalharam comigo, outra coisa que é muito, que eu considero demais, as pessoas que trabalharam comigo, né? De falar, pô, o Rodrigo me ajudou dessa forma, o Rodrigo me deu alguma dica, o Rodrigo me orientou aqui, quando eu trabalhei com ele eu consegui fazer tal coisa. Eu ouço muito isso, vejo muito. Então, todas as pessoas que trabalharam comigo, não vou dizer 100%, porque sempre tem alguém que às vezes não gosta, não concorda, né? Sim. Mas praticamente todo mundo tem um bom relacionamento. Os que ficaram, os que estão hoje, né? Então, isso que me... Rodrigo, aí entra uma coisa interessante, né, cara? Que é assim, né? As coisas têm muito sentido pra gente quando tá envolvido sentimento. Verdade, né? É verdade. Então, quer dizer, não tá simplesmente, né, bater a meta por bater a meta. Né? Mas quando você envolve aquele sentimento de você cuidar da sua equipe, de você promover uma equipe, mas não promove pensando no dinheiro que vai se ganhar, mas pensando no bem-estar de todos, né? Naquele sentimento, aquele carinho que se tem, né? Todas essas mudanças que a gente vivenciou, pensando principalmente na família que nós temos, no futuro, né? No caso você, né? Que tem uma filha, né? No futuro, né? Ela está num grande centro como Campinas, né? As possibilidades que aqui tem, né? Então, quer dizer, quando a gente envolve sentimento, que eu acho que hoje é uma coisa fundamental nas relações humanas, não é simplesmente, né? Aquela vivência superficial, né, de estabelecer relações simplesmente pensando no que eu vou ganhar, né, no né, o que isso vai me gerar de lucro, né, mas a partir do momento que a gente envolve sentimento, a gente coloca na mesa aquilo que é essencial, que é a nossa essência, a essência como ser humano. Né? Então, ainda mais no mundo tão tecnológico hoje, com tanta inteligência artificial, com tantos recursos, e muitas vezes a gente, às vezes eu falo muito isso, né, nas palestras ao qual eu dou, né? A grande dificuldade hoje, né, quer dizer, às vezes você pergunta, né, você não tem medo da inteligência artificial substituir o ser humano? É a pergunta que eu ia te fazer. Você não tem, isso não vai acontecer. Eu falo assim, isso não é perigo, né? Não é um perigo. O grande perigo é quando não é quando a inteligência, né, artificial ela se torna inteligente o suficiente, né? É quando ela se humaniza. Não é o fato da inteligência artificial se humanizar. O grande problema é o ser humano desumanizar. Boa. Esse que é assim, é o problema mais grave que eu vejo, né? Porque de certa forma, né, claro, aí vem uma questão filosófica, o que é inteligência, o que é artificial, né, como é que se não é uma máquina, o que é uma máquina, o que faz com que ela seja diferente.
São questões filosóficas, mas por mais que a gente pode dizer que ela está se desenvolvendo, mas então ela está se humanizando, ela está fazendo muitas coisas que o ser humano fazia, e eu concordo, né? Mas o grande problema hoje que a gente vê é a banalização da vida e a desumanização do ser humano, né? É aí que a gente tem que se preocupar. Exatamente, exatamente. E depois a gente vai aprofundar mais sobre essa parte de IA aí, e tecnologia, que preocupa algumas pessoas, mas para algumas pessoas é assim, algumas novas profissões irão surgir e outras irão desaparecer, a gente tem que se adaptar, né? A nossa realidade é essa. E já entrando na parte do livro, quando eu mandei mensagem para vocês, que eu liguei, o que veio à mente de vocês? Assim, eu sou movido a desafios. E não sei se vocês já tiveram experiência de ser coautores, mas deixar um legado, assim, para outras pessoas verem a história de vocês. Como que foi o convite do livro? Como que foi, Neto? Olha, deu frio na barriga, né? Por quê, né? Porque eu estou muito acostumado ao mundo acadêmico, ao mundo escolar. Até mesmo, né, atuando, né, como um empreendedor, né, dando curso, formações, mas estava muito, né, preso à questão educacional. Então, falar para esse nicho, para mim é muito tranquilo. Agora, quando você vai falar para empresários, que é o propósito do livro, Exato, né, aí dá frio. Assim, quem sou eu, né, para passar uma mensagem para alguém que tem muito mais vivência, experiência, né? Aqui mesmo, né? A vivência de vocês, a experiência de vocês, né? O que eu tenho para falar? Né? Onde que eu quero chegar, né? Que ideias que eu posso compartilhar que vai ter sentido e significado para as pessoas que estão aí no mercado, no mundo corporativo, né? Então esse, Washington, foi o grande desafio, né? Primeiro mudar o linguajar, porque um linguajar acadêmico é um linguajar corporativo é outro, isso né? aí. Depois a estrutura, né, da escrita, né, as informações que você vai colocar, né? O desafio de, poxa, eu não posso ser técnico, né? Tem que ser mais mão na massa, tem que ser algo mais prático, né? Exato. Então isso trouxe muito, né, uma grande preocupação minha, né? E um frio intenso, né? Tanto é que quando você mandou, eu fiquei pensando, mas será que eu vou ser capaz, né? Mas é aquilo, né? O sagitariano, ele é muito, ele é teimoso, né? Ele é teimoso, ele é aventureiro. Eu não vou arregar, né? Eu não vou cair fora dessa, não. Vamos ver o que vai dar. E o legal é que realmente ele não regou, porque ele não demorou para responder, eu lembro, foi rápido. E eu fiquei muito feliz porque o tema IA tem que estar hoje é um assunto muito... Todo mundo tá falando e desmistificar um pouco, né? Sim. Mas eu falei, eu acho que o Neto, cara, eu não sei, viu? Eu acho que ele não vai. Mas, cara, ele respondeu. Eu fiquei muito feliz, muito feliz. O Rodrigo, quando eu mandei mensagem para ele, o do Rodrigo foi até interessante. Que eu mandei mensagem para ele, acho que ele não conseguiu ver na hora, aí depois ele me respondeu, eu falei, não, ótimo. Aí eu falei para a editora, ó, o Rodrigo tem que estar, que ele vai falar de tecnologia. Aí para mim tava tudo certo. E aí eu fui num evento, Campinas, e encontro o Rodrigo. E aí, Rodrigo, já terminou o seu capítulo, tal? Como que tá, né, para saber? Falou, cara, mas pra mim não deram continuidade. Eu falei, como assim, Rodrigo, não deram continuidade? Você tá lá no livro? Não. Cara, na hora eu já liguei pra editora, aí o Rodrigo foi um dos últimos, né? Recebeu o convite e aceitou e fiquei feliz. Como foi pra você o convite? O que você achou? Foi uma surpresa pra mim, né? Na verdade, o convite, porque, assim, primeiro, a primeira coisa que eu pensei, né? Poxa, eu tô aqui há pouco tempo. Tem tanta gente aí que o Washington conhece, né? Que as pessoas do Ion também participam. Eu tô chegando agora, né? Pô, que legal, me senti lisonjeado. Pô, cara, o Washington lembrou de mim, então quer dizer que eu tenho algo a acrescentar. Mas aí veio, eu falei, cara, como é que eu vou escrever? Né? Eu nunca escrevi. Eu gosto de ler, mas escrever algo... E aí pensei a mesma coisa que o Neto pensou. Falei, e agora? Para colocar isso no papel? Foi assim, eu logo aceitei, falei com você, bom, porque também eu sou assim, é desafio, vambora, vamos encarar, se é para fazer, vamos fazer, né? E aí, depois que eu aceitei, demorou um pouquinho, ninguém falou nada comigo, né? Ficou, nos encontramos no evento, e aí o Ashton me perguntou, ei, como é que tá? Até agora ninguém falou comigo. Aí no outro dia o pessoal já entrou em contato, né, e já
Começamos a Mas você fazer. mostrou uma boa habilidade, cara. Você escreveu num Cara, curto período de tempo, meu. Então, Olha. aí eu falei, e por quê? Porque já me mandaram o negócio me cobrando. Né? Você Ele deram ok na segunda e aí já vai. o tio já me cobrando lá. Eu falei, calma aí, gente, tô chegando agora. Tô entrando agora. Aí o que eu fiz? Eu vou ter que me concentrar, né? Durante o dia é complicado parar, porque você tem que se concentrar, né? E aí eu peguei, eu assisti lá os treinamentos também que teve, né? Lembra da Andréia, eu acho? André, E eu assisti lá e alguma mulher falou assim, ó, se você não puder fazer meia horinha por dia, pega um dia e vai. Cara, eu peguei final de semana e caí dentro. foi. E aí, assim, comecei a escrever, e aí eu vi que estourou o limite lá. Comecei a falar, Eu ia te perguntar isso, inclusive, pra vocês, né? Porque tem a questão do limite. Como foi isso? Nossa. Reduzir e tal. Aí o que? Aí eu tive que usar a IA, né? Aí não teve jeito. Porque quando eu vi já tava, era 10 mil e tava com 15 mil caracteres Caramba. e não sei o quê. Porque comecei, sabe, o negócio começou. E aí eu vi, cara, tanta coisa que eu posso falar aqui, né? Flui, E aí né? começou a fluir, né? Comecei a lembrar das coisas, né? Só que aí você tem que colocar isso de uma maneira, né? Que faça sentido, que né? faça sentido, né? Aí eu fui pra IA, a IA foi me ajudando, a IA vinha reduzindo, a IA errou também, que ela me dizia que estava com 10 mil caracteres, estava com Você ia 13 contar mil. 13 mil, é. Eu falo, tá errado, né? E aí depois eu passei pra editora, né? Aí eles também me deram as sugestões, me entraram, fizeram ali um trabalho muito bem feito, né? De orientação, né? Olha, assim, primeiro, na verdade, eles te dão um escopo ali, né? Exato. Um início, né? Porque a maior preocupação que eu tive foi o início. Como é que eu vou começar? Mas aquele material que eles mandam te dá um pontapé inicial. A biografia e tal. Então, assim, depois foi tranquilo. Foi tranquilo mesmo. Foi muito bom. E eu gostei demais de fazer. Ainda não terminou, né? Ainda tá em processo, né? Mas foi legal. Que legal. Só pra deixar claro, esse podcast, ele não é pela IA, tá? Está sendo gravado, mas não é feito pela IA. Tudo bem, Neto? Já deixando aqui claro. Tô brincando com o Neto aqui, porque o Neto, ele é um profissional assim, fora da curva. Quando eu falei do livro pra ele, e ele tava falando do podcast, e ele me mandou o material, nem sei se pode falar do podcast. Fala, opa. Ele falou, cara, eu gravei um podcast aqui, tem um podcast de IA aqui. Eu falei, não, você tá de brincadeira comigo, cara. Não, ele me mandou um podcast feito por uma IA. Eu fiquei assim, boca aberta. Maravilhoso. Então, quero deixar claro que nós estamos gravando aqui, não foi feito pelo Neto, né? Mas fala pra gente, como que é isso aí? Hoje nós temos muitas ferramentas, né, de inteligência artificial. Depende muito daquilo que você está querendo atingir, que está querendo produzir. Né? Qual é o grande objetivo, né, do uso da inteligência artificial? Ela é uma ferramenta para potencializar, né, as suas habilidades, suas capacidades, fazer com que você economize tempo e energia. Boa. Então, a gente tem, por exemplo, uma ferramenta hoje que é muito interessante, você ouvinte, né, depois, né, dá uma olhadinha, chama Notebook LM. Qual é o objetivo? Ela é gratuita, liberada pelo Google, né, das ferramentas do Google. Legal. E ela foi pensada para poder facilitar os nossos estudos. Então, né, as pessoas que estão estudando, né, os alunos, né, ela é interessante para isso. Né? Você joga ali um material e pede para ela fazer um resumo, pede para ela fazer, né, um podcast, fazer um vídeo. Então, Já vou anotar aqui, ó. Notebook LM. Olha só, por isso que eu disse é mão na massa. Ela faz, por exemplo, é muito interessante o vídeo que ela monta. Isso aí me deixou boquiaberto. Né? Então, claro, você não pode pegar um tema muito longo que ela se perde. Mas se você pega um tema um pouco mais específico, né? Vamos falar sobre um determinado apostila lá, você tem lá como melhor fazer a gestão de pessoas. Boa. E aí você pega essa parte, né? Tem toda uma estratégia ali, né? Você coloca dentro da ferramenta essa parte e pede para ela construir um vídeo. Né? Claro que no vídeo não vai aparecer pessoas, não, mas aparece como se fosse, né, alguém escrevendo no quadro, o desenho, né? Aí a fala, né? A fala da pessoa explicando. Então, isso pra gente como professor facilita muito o trabalho. Por quê? Porque em coisa de 5, 6 minutos, né, você tem ali um material que você pode disponibilizar para os alunos. Né? Então, por exemplo, né, Rodrigo, você que trabalha com vendas, você que quer focar, né, para poder formar vendedores. Então, você pega lá o tema, coloca para ela e pede para ela fazer um videozinho para você.
E também pode fazer podcast, né? Você coloca a temática, né? Tem ali as estratégias, as técnicas, elas monta e são duas, três pessoas. 100 pessoas? 100 Só pessoas. Um vídeo criado pela própria IA. Próprio IA, quer dizer, aí aparece a fala, isso que deixa a gente assustado, né? Aparece as pessoas conversando sobre aquele assunto. Que bacana, hein? Né? Então é muito, muito interessante. Né? A mesma coisa, né? A gente tem o grupo do Ion, né? A gente estava fazendo uma música, né, pro nosso encontro, que hoje era o nosso último encontro, vamos ter a confraternização daqui uns dias. Isso aqui não, né? Uma musiquinha para alegrar, né? E aí eu criei a letra, né, com inteligência artificial, peguei a letra, coloquei em outra ferramenta de inteligência artificial e pedi para montar a música, né? E ela montou, E ficou Ficou formidável. muito bom. Formidável. Não? Muito. Então são algumas coisas, né, que nos levam a refletir hoje, né? Primeiro, né, a questão de habilidades e competências que nós estávamos conversando, né, no início, né, na questão das habilidades, né? Algumas habilidades elas serão atrofiadas, outras serão desenvolvidas por causa do uso da inteligência artificial. Atividades rotineiras, né, que nós como profissionais fazíamos, serão substituídos por algum tipo de ferramenta, né? Porém, né, vai exigir de nós, né, outras competências e outras habilidades Exato. que nós precisamos desenvolver. Né? E principalmente para essa geração que está chegando, a geração Z, né, vão se adaptar a esses processos. Né? Vai ficar difícil para a gente, né? A gente que já está aí com uma longa caminhada, que já está acostumado com alguns processos, com algumas rotinas, como a gente transforma isso, como a gente modifica, como a gente altera as nossas crenças. Né? Isso que vai ser o grande desafio. Né? Caramba, viu? Nossa, eu fiquei assim impressionado. O áudio que você mandou no grupo lá da música e o podcast. A música ficou. Eu tinha visto o podcast, eu não tinha visto, não, mas a música, cara. Não, formidável, formidável. E por isso que eu falo, se você souber usar de forma correta, Sim. você tem muitos ganhos, né? Não Sim. tem por que temer. Sim. E quando a gente fala de tecnologia, também aproveitando o gancho aí, ô Rodrigo, você que está nesse mercado há muitos anos, eu sou consultor de empresas e eu vejo que algumas empresas não conseguem gerar muitos resultados com a tecnologia. Tem muitas barreiras de entrada, né? Que você falasse um pouquinho como hoje você vê isso no mercado. Isso é real. Isso é real. As tecnologias estão à disposição de todo mundo hoje, né? Até gratuitas, inclusive. Porém, as pessoas que vão utilizar, elas precisam estar abertas para isso também. Sim. Né? Então, assim, o empresário, principalmente o empresário, a maioria dos empresários, o empresário é o empresário técnico. Aquele empresário que abriu um negócio, começou o negócio dele com conhecimento do que ele faz. Ele sabe fazer pão, ele monta uma padaria e ele é maravilhoso. O melhor pão da cidade é o dele. Sim. Mas ele não tem conhecimento de gestão, ele não entende de tecnologia e ele provavelmente não vai estudar. Muito difícil. Exatamente. Né? E também comete outro erro que não é contratar alguém para fazer isso, né? Para poder auxiliar. E aí coloca um sistema, às vezes, para fazer o que é obrigatório, que é a parte legal, emitir nota, aquela coisa toda, Sim. mas não usa o recurso, né? Então, assim, a maioria da dificuldade do uso é justamente isso. Primeiro, a liderança, a gestão, entender que a tecnologia é um auxílio, é um apoio, uma ferramenta para poder tomar decisões, Exato. né? Entender isso. E, eu consigo fazer? Não. Eu preciso contratar alguém. Preciso contratar uma empresa Para poder... para fazer isso. Boa. Né? Preciso contratar uma empresa especializada. Sim. Né? Porque ninguém consegue fazer Não, é tudo, né? Então, assim, mudar essa mentalidade. Esse mindset, né? O mindset tem que ser mudado, porque senão continua sempre... E assim, eu que vendo software, né? Tem equipes que vendem software, a gente faz uma consultoria, na verdade, né? A gente chama de clínico geral. Né? Nós precisamos entrar dentro do Faz uma anamnese ali para entender, né? Entender muito bem. Acaba sendo um psicólogo do cliente às vezes, né? Porque aí o que ele faz? Ele reclama de tudo, né? O estoque não bate, não sei o quê, o dinheiro. Onde que eu tô ganhando dinheiro, perdendo? Aquela coisa toda. E aí você fala, você tem que ter algum lugar, você tem que ter algo que te dê essa informação, que geralmente são sistemas, né? O software, o que seja uma planilha, mas tem que ter algum lugar que dê essa informação. E aí que entra essa questão. Tem que investir? Tem. O cara não quer investir. Ou às vezes investe, como já vi várias vezes, de investir. Tem dinheiro, a empresa tem dinheiro, ela vai lá e vê na feira lá um
um sistema bonito, alguém vendeu, aí o vendedor é bom, compra e depois não consegue nem usar porque não tem estrutura para poder usar. Os processos internos não estão preparados, a estrutura de pessoas não está preparada, e aí entra o que eu sempre recomendo. Passa para cada empresa, para cada pessoa que é responsável por aquilo. Então, você é bom em fazer o pão, mas você não é bom no financeiro. Então, contrata uma empresa financeira, contrata um gerente financeiro, contrata Exatamente. né? E assim por diante. Né? Então, até a HubTech, depois, quando eu for falar da HubTech, tem muito a ver com isso, com a ideia que eu tive de criar a empresa por conta dessa dificuldade que a gente vê no dia a dia do empresário. Tá? Então, Legal. tecnologia está aí e as pessoas muitas vezes não usam porque realmente desconhecem, não conhecem o poder que ela tem e não põe em prática, né? Que às vezes você tem que implantar, você tem que fazer, muitas vezes no começo não dá certo, você tem que errar, tem que acertar, e não tem eles não querem isso, né? Querem tudo Prático, rápido. não é assim. Qualquer implantação de sistema, a mudança de mudança, cultura né? é difícil, né, cara? É demais. Mudança de cultura. demais. Porque você tem que mudar toda a cultura da organização, né? A partir do momento que você bota ali um ERP, né? Muda todo o cenário. Demais. E aí você tem dois tipos de pessoas, né? Tem aquele que se insere dentro do processo Aham. e tem aqueles que resistem e só vai levantando crítica, né? Sim, durante a implantação, eu vi muita parte técnica, antes de vir para parte de comercial, eu era implantador, era consultor de implantação, fazia implantações, né? Então, quando você vai implantar, que não percebe, vai perceber que o negócio não vai andar. Por quê? Porque a pessoa que está lá não quer fazer, ela não quer trocar, ela não quer mudar o que ela fazia antes, né? E aí, às vezes, a pessoa que tem 30 anos que trabalha na empresa... E aí, vou até aproveitar aí para não perder esse gancho. Tem os SFA lá, né? O sempre foi assim. É, né? isso mesmo, sempre foi assim. Rodrigo, sempre foi assim, né? Sempre tem assim, sempre tem, cara. E aí, como é que faz? Você vai bater de frente com a pessoa que tem 30 anos, que faz a mesma coisa, ela é quase um patrimônio da empresa. Aí você tem que ter jeito, você tem que saber como que você vai fazer, contornar isso. Às vezes você consegue, às vezes não vai, às vezes o negócio não anda. E às vezes o investimento vai tudo pelo ralo. Porque por uma pessoa, por outra, ou por não entender que tem que mudar os processos, que tem que mudar a estrutura da empresa, mudar o mindset, tem que mudar isso. Às vezes o empresário não consegue entender. Então isso é um problema. Legal. Bom saber que somente o software não resolve, né? Tem uma série de coisas por trás, processos, pessoas. E é legal ouvindo de você que está transitando nesse mundo empresarial aí. E vocês que são empresários, têm negócios, eu costumo dizer que se eu fosse traduzir empreender, para mim, vem na mente uma coisa muito clara. Acho que para todo mundo. É resolver problemas. Acho que para a pessoa montar um negócio, ela tem que entender o seguinte: que problema eu vou resolver para empreender? Acho que esse é o significado mais importante que eu vejo de empreender. Pensando no negócio de vocês, Neto e Rodrigo, empreender é fácil, Neto? Olha, é difícil e vamos dizer assim, né? É difícil tanto para o empreendedor quanto para aquele que vai receber o serviço do empreendedor. Né? Por quê? Porque entra para o empreendedor, isso é uma experiência própria, né? Boa. Entra muito naquilo que você falou, né? Eu vou empreender para quê? Né? Que dor que eu vou resolver? Então não adianta, né? A gente já trabalhou, né? Eu já desenvolvia, por exemplo, a educação, né? A gente, antes da docência, eu tinha criado a Imove, né, Educação em Movimento. Então, nosso objetivo era formar professores para usar as ferramentas digitais em sala de aula. Só que a gente se deparava com dois problemas muito sérios. Primeiro, que o professor via no uso dos recursos digitais não um aliado, um inimigo. Por quê? Porque ele pensava assim: eu preciso dedicar mais tempo para dominar isso, para conhecer isso, não vou ganhar por isso, então eu vou precarizar cada vez mais o meu trabalho. Então, e segundo, que a gente via na escola, né, que eu vou ter que investir. Então, vou ter que pagar hora extra para dar curso, formação. Né? Então, esse era o primeiro desafio. Né? Então, empreender, você tinha que, primeiro, como você falou muito bem, identificar uma dor. A gente identificou a dor, só que a gente sofria resistência do outro lado. Né? Isso foi o primeiro caso. E para a gente, o empreendedor,
você tem que deixar, e é o desafio que eu enfrento hoje também, é deixar muito claro para quem você está vendendo o seu serviço, aquilo vai ser útil para quê? Aquilo faz sentido para quê? Boa. Eu vou resolver que tipo de problema? Né? E se isso não tiver sentido para o outro, ele não vai te contratar, não vai comprar. Né? Ainda mais no hoje, né, que você trabalha com os custos muito elevados, né, com uma faixa, né, de reserva muito, né, apertada. Então, aquilo tem que fazer sentido. Né? Então, uma inteligência artificial, né, ela é interessante, né, mas a primeira pergunta, né, eu vou ganhar o quê, né, utilizando essa ferramenta? Em que ela vai me auxiliar? Né? Hoje, né, por exemplo, a docência, né, a gente tem recurso, né, usando algumas ferramentas que, por exemplo, você vai divulgar o seu trabalho, né, você vai fazer tráfego pago, só que o tráfego pago hoje, né, tá ficando muito caro, Sim. né, por causa do leilão. Exato. Mas por outro lado, se você olhar a sua rede, sua rede do LinkedIn, da sua rede do Instagram, você vai ver que você tem um monte de seguidores. Agora, por que não você não pegar esses contatos, né, e trabalhar esses contatos? Então você usa de inteligência artificial, de ferramentas para poder absorver esses contatos, retirar esses contatos de dentro da plataforma e a partir daí desenvolver um trabalho para transformar esses seguidores em seus clientes. Legal. Né? Então aí é importante a inteligência artificial, né? É importante você usar a ferramenta, né? E aí você coloca isso dentro de uma plataforma de um CRM de WhatsApp, você pode programar envio de mensagem, você pode estabelecer um contato mais direto, né? Então, mas e para você mostrar isso para uma pessoa que não tem muito conhecimento de tecnologia. Nossa. Aí é difícil, às vezes até você... E a gente cai naquele problema, né? Você acha que o outro já sabe, né? Então você fala pouco, né? O superficial, porque você está pensando que o outro já está te entendendo, e o outro não está te entendendo. Exatamente. É verdade. Ser empreendedor não é fácil, né? Eu Não. acredito que para você, Rodrigo, essa virada de chave também, como foi? Sim, é verdade. Mas só para complementar o que o Neto falou aqui, existe algo seguinte também. Existe o vender serviço e vender produto. Ah, sim. Exatamente. É verdade. Né? Isso. Ninguém acorda de manhã e fala assim, vou comprar um sistema para minha loja. Eu vou comprar Vou comprar um curso do Neto. um agente de ar. Ninguém, cara. Por que a pessoa faz isso? Quando ela tem um problema. Sim. Ela tem que resolver o problema, ela vai procurar. Ou alguém vai encontrar com ela. Agora, um produto, um celular, eu quero um celular novo. Aí a pessoa procura, vai na loja olhar, quer comprar, tem o desejo de comprar. Não é assim? É assim que funciona? Um carro, uma casa. Vou sair domingo para procurar casa. Vou no sábado olhar as casas que eu quero comprar. Mas no sistema, não. Um curso de IA, ninguém faz isso. Né? Então, assim, o que a gente faz, que é serviço, né? A gente faz serviço, a gente presta serviço. É um pouco mais difícil. Exatamente. E eu nunca fui empreendedor, nunca tive empresa, sempre trabalhei de empregado, sempre tive, né? E aí essa ideia eu sempre vim fomentando isso há muitos anos, lá atrás, lá em Campos, eu falei, cara, eu um dia eu vou montar algo que eu possa levar soluções para os empresários, para os clientes. Eu quero ser um hub, eu quero ser uma central de soluções para os empresários. Por que isso? Porque o dia a dia eu vivia isso. Sim. Eu ia vender software, eu ia implantar software, mas esse cliente precisava de uma consultoria administrativa e financeira. Sim. Esse cara precisava de uma consultoria de vendas. O cara estava conseguindo vender, mas não é porque não vendia, porque precisava de um apoio, de um auxílio, de um treinamento, né? Exatamente. O sistema não está rodando por quê? Porque o computador está ruim, porque o servidor que tem que botar em nuvem. Várias coisas que, inclusive, a gente na Alterdata, por exemplo, não faz. A gente é só software. Então, eu acabava fazendo o quê? Encontrando soluções para os parceiros, para os clientes, de terceiros, de pessoas que eu nem conhecia direito. Correndo o risco de indicar, fazer as conexões. Fazer as conexões e às vezes até nem conhecia tão bem. E sempre botei isso na minha cabeça. Um dia eu vou montar isso. Vim para Campinas, passei para gerenciar a filial aqui de Campinas, da Alterdata, beleza, tá tranquilo. E, cara, aqui tem muito mais opção do que lá ainda, né? Sim. E aí eu falei, vou começar a colocar isso em prática. Né? Começamos a montar ali o site para poder ver qual o serviço que a gente poderia prestar. Conversei lá na Alterdata com a diretoria da empresa, falei que eu tinha essa ideia e queria fazer isso
concomitante ao trabalho do Alterdata, a gerência da filial, sem problema algum. Legal. Né? Até porque eu vou estar trazendo negócio para a empresa, Com né? certeza. Então é algo que nós montamos ali, eu e minha esposa, né? Ela também trabalha home office, então ela dá um apoio e eu fazendo esse processo. E aí a gente se depara com essa situação, que eu acho que eu vou chegar e todo mundo vai querer o meu Contratar. serviço, do meu diagnóstico, do não sei as quantas. Sim. E na verdade não é assim. Né? Na verdade não é bem assim. A gente vai e aí eu tô começando com isso, né? Então eu tenho pouca parte do meu tempo que eu utilizo para HubTech, né? Então, porque a Alterdata me consome muito tempo, tem meu time que eu tenho que liderar, eu tenho contratações para fazer, eu tenho meta para bater, tem um monte de coisas que tem que acontecer. E a HubTech acaba ficando no segundo plano, né? Mas no Ion, por exemplo, eu atuo lá como HubTech, né? Eu tenho que fazer meu pitch, que chame atenção em algo que eu faço, e às vezes a pessoa realmente não entende, ou aquilo não entra, pô, o que isso para mim é interessante ou não, e a gente vai aprendendo, e aí a ideia é o quê? É realmente que a HubTech, ela vá começando a gerar negócios, que a gente Sim. vai começando a virar uma referência, quando o empresário precisa de alguma solução, procure a HubTech, É. né? Procura, opa, precisando de um aluguel de equipamento, né? Da Onlock, por exemplo, que é Sim. parceira da HubTech. Às vezes não procurou a Onlock, não conhece, mas procura o Rodrigo. O Rodrigo, olha, eu tenho aqui um parceiro, preciso de uma consultoria, de um BPO financeiro. E o site vai ser direcionado. Eu estou precisando botar Um agente de IA. um agente de IA. Né? Ou às vezes numa conversa com o cliente para falar de software, ele precisa de um agente de IA. Eu falo, peraí, amigo, você está precisando disso aqui. Eu não faço, mas eu tenho aqui para que a gente vai te direcionar. Legal. Esse é o processo. Então, o objetivo é que isso vai se transformando num negócio e quem sabe lá na frente, né, a HubTech seja, quem sabe, o principal do negócio, né? Eu vire uma representação da Alterdata, algo nesse sentido que vai juntar com a HubTech. Esse é o objetivo, mas aos poucos, na luta do dia a dia, né? Não é fácil. Eu não, assim, não tenho tanta experiência como empreendedor, como vocês têm, né? E assim, do todo o processo ali do início e tal, né? Mas já sinto que não é algo fácil, né, Neto? Não é simples, né? A gente... E aprendendo, quer dizer, assim, com a vivência, né, com o pessoal da Ion, da CIA Sumaré, né, a grande lição, nem digo a grande, mas a primeira lição que me veio, né, que vivenciei foi a importância das conexões, que é um pouco o livro que vocês, né, juntamente com o Juarez e o Rodrigo, né, Ruiz, né, acabou editando. Não, né, da importância, né, e tem algo que o Rodrigo, né, o Ruiz fala, né, que você vende às vezes mais fácil para quem te conhece, né, então da importância, né, daquilo que o pessoal do Ion bate bastante, né, que é o sim, né, conhecendo o integrante negócio, né, isso passa a ser fundamental, né? E porque é nesse momento que você tem tempo de apresentar uma solução para a dor daquele que está ali, que muitas vezes nem soube se expressar, né? E você tem que oferecer uma solução, né? E às vezes você falando, né, de maneira muito ampla, muito geral, né, a pessoa não vai entender, que não vai ter muito sentido, né? Exatamente. Então a conexão, né, ela passa a ser fundamental, né? E eu queria pegar esse gancho aí da conexão, agradecer o Rodrigo Ruiz aí, que já gravou com a gente, faz parte do livro. E vocês estão lá no grupo de network do Ion. Lá, o Juarez, o idealizador desse grupo de network. Lá nós temos o ciclo dos 4 Cs. E eu já participei de vários grupos de network, mas o que mais me conectou foi esse. Que ele fala que é o conhecer, o cuidar, o cultivar e o colher. Sim. E faz todo sentido, né? Às vezes a gente vai para um evento, você troca um cartão e aí você esquece. Agora, quando você está num grupo onde a estrutura, o propósito, né? Novamente propósito, que é conhecer as pessoas, cuidar das conexões, né? Vou cuidar disso, vou cultivar e no final eu vou colher. Sim. Então, cara, faz todo sentido. O livro, o Gestão com Propósito, ele tem total conexão com isso. Por quê? Foi através do Ion que eu conheci vocês dois, que hoje fazem parte desse livro que é um sucesso. Então, uma das coisas que eu gostaria de reforçar para os empreendedores é
poder do networking. Sim. Porque só eu, e isso, o Rodrigo e Neto, eu demorei para virar a chave, porque a gente acha que sozinho a gente vai, não, pô, por que eu vou fazer network? Não, eu vou sozinho aqui nessa caminhar. Cara, depois que eu entendi que com a ajuda de outras pessoas, parceiros, eu conseguia chegar em outros lugares, mudou completamente. E esse livro que nós estamos juntos, eu tô conhecendo muito mais vocês. A história do Neto, a sua história. E o legal é que outras pessoas vão conhecer ainda mais a história de vocês. E trazendo até um testemunho de um coautor que eu comentei uma vez com vocês, que ele já complementou lá os pilares da vida dele. Que é plantar uma árvore. Vocês lembram disso? Sim. O filho. Escrever um livro e ter um filho. E ele falou que essa experiência que ele está tendo, conhecendo outras pessoas, tem ajudado demais. E o convite que eu já vou até reforçar com vocês aqui, que a gestão com propósito não é só o livro. A ideia é nós levarmos todo esse trabalho de vocês para outras pessoas. O livro vai chegar em muitas pessoas. Mas o que eu quero de todos os coautores? Revolucionar outras empresas através do trabalho de vocês. Porque precisa de tecnologia, Sim. com uma linguagem simples, objetiva, com uma pegada, com uma inteligência. O Neto, com a experiência da inteligência artificial, 30 anos de docência. Então, quer dizer, isso vai ser revolucionário. Então, não vai terminar no livro. Porque esse projeto a gente vai levar por muito tempo. E falando assim do livro, eu não sei o capítulo de vocês ainda que não foi apresentado, né? Não li. Eu queria que você desse algum spoiler, assim, pra galera que tá assistindo. O que é esperar do seu capítulo e do seu capítulo? Olha, quando eu comecei a escrever meu capítulo, eu parei no meio, né, e comecei a fazer uma avaliação. E percebi que estava muito técnico. Certo. E aí eu falei assim, não, né, coisa técnica hoje tem muito no mercado. Não é esse o objetivo. Agora, como transformar essa coisa técnica em algo mais humanizado? Né? Falar de experiências humanas, de vivências humanas, e não só de conceitos técnicos. Sim. Né? Então, o desafio foi este, né? O que eu tentei colocar ali no meu capítulo? Né? Que a gente precisa falar de inteligência artificial, tocando em alguns assuntos técnicos, mas nunca esquecendo do ser humano. Bacana. Que é aí que é o fundamental. Boa. Porque... E mostrar também que quando se fala de inteligência artificial, não estão falando de uma entidade. Né? Não estamos falando de um ser, né, existencial, né, que está aí presente, que ganhou vida. Não é isso. Estamos falando de uma ferramenta. E essa ferramenta é usada por uma pessoa, por um ser humano, que vai precisar mudar suas crenças, vai perceber que vai ter que transformar suas habilidades, que vai perder algumas, que vai ganhar outras habilidades, Exato. mas que ao utilizar a inteligência artificial vai ganhar algo que a gente, nesse mundo tão conturbado e caminhando numa velocidade tão grande, a gente está perdendo aos poucos, que é o tempo. Então, a inteligência artificial ela vem muito mais para isso. Né, para fazer com que a gente ganhe tempo, economize energia, né, e a gente debruce em cima de coisas que são mais significativas e que estão mais relacionados às capacidades e potencialidades humanas, e não tanto às questões técnicas, né, e rotineiras, né, porque isso elas vão fazer com eficiência. Né? E, acima de tudo, sempre tentando mostrar no capítulo que inteligência artificial é uma ferramenta. Né? E não uma entidade. Né? Eu fico imaginando assim, o Neto escrevendo o capítulo dele com os 300 agentes de IA, né? Avaliando, convalidando e vai daqui. Eu fico imaginando como foi isso, porque ele falar sobre a parte humana e a IA ali tendo que ajudar, imagina, Neto. Não, e você tem que dar essa certa humanidade, né, para o assistente ali, para ele te auxiliar. Sim. Né? Mas é aquilo, Austin. Uma coisa não substitui outra, né? Aquilo que a IA produz é uma referência, é um esboço. Né? Quem vai validar, quem vai dar sentido, quem vai colocar o sentimento, a vivência, porque inteligência artificial não tem história.
né? Ela pode ter contexto, se você souber colocar um contexto. Né? Se você não souber dar contexto, ela vai te entregar coisa muito genérica e sem sentido. Então, a inteligência artificial, ela tem que, como ferramenta, ela tem que ser usada, né, para facilitar o nosso trabalho, agilizar alguns processos. Porém, né, quem valida, quem que é o autor, quem é o articulador de todo o processo somos nós. Então, nós somos responsáveis por aquilo que está sendo produzido. A curadoria é nossa. Isso mesmo, né? A palavra certa é essa mesmo, curadoria. Mas eu fiquei imaginando, cara, o Neto fazendo isso, os IAs ali dando os exemplos e tal, mas, cara, eu não vejo a hora de ver seu capítulo. E você, Rodrigo? Bom, eu assim, inicialmente eu comecei a escrever ali, tentei fazer ali desde lá do começo, quando comecei a trabalhar com tecnologia, né, desde 91, e tentei vir colocando etapas ali, situações que eu vivi, que eu vivenciei, que foram me tornando a pessoa que eu sou hoje e tal. Então, aí eu escrevi muita coisa, aí o negócio ultrapassou lá 5.000 caracteres, né? Aí, com a ajuda, inclusive, da Andréia lá, do pessoal, né? Eles, eu vi que você colocou algumas coisas assim das suas, só que tenta enxugar um pouco mais, porque senão o negócio não vai ficar 100%. Aí eu voltei um pouquinho e fiz o quê? Eu tentei colocar no meu capítulo um pouco da minha história, das decisões que eu tive que tomar e principalmente o que impactou nas lideranças, na gestão de pessoas. Que bacana. Que eu tive que várias passagens que ocorreram, né? Boas e ruins, né? Inclusive, mas que moldaram, né? E que servem realmente de exemplo. E, claro, o uso da tecnologia para tomar decisões, o uso dos RPs, do CRM, né? E tudo isso está tudo dentro do capítulo. Tentei colocar isso tudo dentro do capítulo, mas principalmente a gestão de pessoas, o trato das pessoas, principalmente as pessoas que eu precisei liderar em algum momento ou que tive que dar algum tipo de exemplo. Então, foi por esse caminho que o capítulo seguiu. Que legal, que legal. E já deixo, assim, para vocês o gostinho de que preparem a mão para poder dar muitos autógrafos. Poxa. Eu falo para vocês a experiência de você, no lançamento que nós vamos fazer, entregar para outras pessoas exemplares que vão falar da nossa história, do nosso propósito, e pessoas levarem para casa aquilo e depois se ligarem: ô Neto, ô Rodrigo, gostei do seu capítulo, cara. Aproveite muito essa experiência. E eu tenho certeza que outros livros virão, porque vocês têm muita coisa para contar. Tiveram que reduzir lá os capítulos. E eu tenho certeza que já está sendo um sucesso. As pessoas estão perguntando quando é o lançamento, quem são os coautores, enfim. Por isso que eu estou gravando esse podcast, para as pessoas conhecerem vocês. Mas aproveite essa experiência, porque ela é única e vai marcar muito a vida das pessoas. Nós podemos ficar aqui 3, 4 horas gravando. A gente já está no final do podcast. Eu gostaria que vocês deixassem as redes sociais de vocês, como encontram vocês, o Instagram, LinkedIn, enfim, para que as pessoas possam contactar vocês. E já deixo o convite aqui pra gente gravar outras vezes, porque tem bastante coisa pra gente perguntar aqui nesse podcast. Maravilha. Neto, você. Eu tô no Instagram, né? Eu tenho dois perfis, né? O primeiro é o meu particular, né? Mas tem muita coisa que se mistura com a vida profissional, ainda não consegui separar isso, né? Eu penso, né? Por mais que a gente converse com o pessoal de marketing, a Aline que teve aqui, né? Que já me deu uma bronca por causa disso. Não, você tem que separar, separar, né? Mas eu ainda não consegui fazer, né? Então é Álfero Mendes lá no Instagram. No LinkedIn, né? É Álfero Mendes Neto. Né, fácil achar, porque Álfero é único, né? Eu só consegui encontrar, né, o mesmo nome, esse eu ainda quero visitar. Uma cervejaria que tem, acho que em Santa Catarina, Nova Trento, né? Sim. E sempre quando os meus amigos passam por lá, eles sempre me trazem, né? Copo, cerveja, eu ainda quero chegar lá. Falo, se eu tiver o nome dessa cervejaria, eu ganho um chopp, né? Aí eu vou mostrar, é o mesmo nome, né? Então é fácil achar, Álfero Mendes Neto, tá lá no LinkedIn e no Instagram é Álfero Mendes. Né? Gratidão. E também a Docência e Tecnologia, que é outro perfil, né, da empresa. Perfeito. Netão, obrigado. Você, Rodrigo, como te acha? No Instagram eu tenho o meu pessoal lá,
que é o que eu uso pouco também, não sou muito de postar. Sei também que eu preciso melhorar isso, né? É o @rdgbernardi. Legal. Da Hubtech é @hubtech360. E o LinkedIn é bernardi.rodrigo. Legal, Tá? legal. Vamos encontrar nessas redes aí. Boa. Bom, procurem eles nas redes sociais. Eles têm bastante conteúdo, né? O Rodrigo. É legal ter pessoas como eles que geram bastante informações. Eu dei muita risada aqui hoje porque aprender com feras como vocês fazem com que eu cresça cada vez mais. E sou grato de ter vocês no meu grupo de amigos aí. A gente tem bastante coisa para fazer juntos com esse livro. Espero que esse livro possa transformar a vida de outras pessoas, como transformou a vida de vocês. Legal? Bom, ficou claro para mim hoje que Neto e Rodrigo, cara, a IA não vai substituir pessoas. Para mim ficou claro isso hoje. Na verdade, ela vai potencializar as pessoas e também líderes conscientes. Acho que o que vocês trouxeram aqui para mim, se eu fosse reduzir, é isso. Aquela preocupação que IA vai substituir, não. Né? E tecnologia também não. A gente tem que se adaptar, como a gente sempre falou. E que nós estamos no caminho certo. Vamos gravar outros episódios. Vamos trazer mais conhecimento. E que dê tudo certo para todos nós. Você que está acompanhando essa série de podcast, continue assistindo. Nós iremos gravar com outros coautores. Em breve nós vamos publicar o lançamento desse livro, que já é um sucesso, Gestão com Propósito. Vão no lançamento, pega o autógrafo desses dois feras, conheça a história deles, que é uma história muito bonita, e que você possa se espelhar e colocar na sua vida. Agradecer novamente aqui ao pessoal do Connect Studio, Luan, obrigado aí, meu, sensacional. Agradecer a editora Ora, a Andréa, que tem nos ajudado muito, a todos os coautores, a toda a galera que compartilha e consome nosso conteúdo. Tamo junto, até a próxima.